Quando eu entreguei para o Simão, eu digo Jesus, mas aí Jesus está me ajudando, eu quero montar outra, um pouco maior. Eu disse, quem tem um bichão desse, está com quantos anos aproximadamente que tu tem ele? Esse daqui tem 4. Tem 10 anos que ele trabalha com isso. E graças a Deus, nesta noite ele está aqui, vai tecer uma palavra acerca deste momento que ele está vivendo. É a última vez que esse paredão está tocando e é para Jesus e é no povoado Boa Vista 3 dias. Eu, graças a Deus. Irmão Thomas. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu queria primeiramente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, por Ele ter me dado essa oportunidade. Quero agradecer a minha família que está aí presente, meu pai Sivaldo, meu guerreiro, minha mãe Marlene, minha rainha. Está aí também meu irmão Rafael com sua esposa Letícia. E agradecer também a todos os amigos que puderam desfrutar dessa minha transformação, onde eu tive vários apoios, onde eu tive várias bênçãos, mesmo sem merecer. E eu queria também agradecer ao pastor Jordanilson pela oportunidade, pelo convite. A gente é amigo não só de hoje, mas de muito tempo. Ele sabe muito bem o amor que a gente tem por essas estruturas sonoras. Ele é sabedor disso. Ele até me falou uma vez que o coração ardeu quando vendeu sua estrutura, né, pastor? Enfim, eu trabalho há 10 anos com isso. Eu sou conhecido aí fora como Thomas do Paredão, TJ do Paredão. E diante de tudo isso, como o pastor falou, eu busquei entender por que viver tudo isso. Por que ter uma história tão negativa diante de Deus? Pois quando a gente está lá fora, gente, quando a gente está no mundo, a gente tem uma prisão invisível, onde bloqueia nosso aprendizado, nosso conhecimento. Eu, aos 27 anos de idade, nunca tinha lido a Bíblia, nunca fui um cara de estudo. Então, do dia para a noite, eu me deparei com uma vontade, uma vontade incansável de conhecer a palavra. E foi diante de muitos acontecimentos, pequenos, simples, que Deus foi trabalhando na minha vida. Eu queria pedir aos irmãos que abrisse a Bíblia em Romanos 12, que esse versículo, ele fez parte do início da minha transformação. Ele fez com que eu entendesse o que eu estava vivendo diante de Deus, pois eu era um completo ignorante da palavra. E é muito difícil, gente, é muito difícil. Não critiquem quem está lá fora, não critiquem quem está no mundo, pensando que é uma liberdade, pois eles não sabem o quão eles são escravos daquilo. E só a palavra de Deus para poder libertar. E muitos não têm a oportunidade que eu tive, por exemplo. Eu, conversando com meu tio Erisvaldo, uma vez, em uma viagem de última hora, eu pude expressar o que eu estava vivendo em poucas palavras para ele. Isso foi há muito tempo, já quase um ano. E ele, em poucas palavras, entendeu, interpretou o que eu estava vivendo. E ele disse: meu filho, você está sendo privilegiado por Deus. Poucos homens têm esse privilégio. Naquele dia, eu tive uma clareza no que eu estava vivendo. Pois por que eu estava vivendo aquilo? Eu não estava buscando, eu não estava pedindo, eu não estava clamando. E simplesmente Deus agiu na minha vida, me dando a clareza que eu precisava. Aquela clareza que se torna impossível aos olhos do homem lá fora. Então, aqui em Romanos 12, versículo 2, diz assim: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. E isto é
aquilo que é bom, perfeito e agradável aos olhos de Deus. Aleluia. Esse versículo me deu uma clareza absurda no que eu estava vivendo, pois eu queria dividir o que eu estava vivendo com meus amigos e muitos me chamaram de louco, muitos não conseguiram me entender, me interpretar. Então, diante de Deus, eu busquei essa clareza e aos poucos Ele foi abrindo minha mente diante de tudo isso. Eu quero ressaltar o começo desse versículo que diz: não vivam como vivem as pessoas desse mundo. E eu me vi diante da minha situação, pois em muitos momentos eu fui protagonista desse mundo. Em muitos momentos eu fui influenciador e eu estava ali diante daquela clareza. Então eu me deixei entregar, eu quis ter esse conhecimento, essa clareza que só essa transformação em Cristo te traz. Aleluia! Então, diante de tudo isso, diante de toda essa clareza que eu tive, eu comecei a gerar uma gratidão absurda pelo que eu estava vivendo, pois era realmente uma coisa que poucos daquele ambiente que eu vivia entendiam. Então eu pedi a Deus em muitos momentos: Senhor, coloque em minha vida pessoas que possam me ajudar nesse caminho, pessoas que possam somar comigo. Então Deus foi colocando, Deus colocou muitas pessoas, me deu amigos novos, pessoas de princípios, pessoas de propósito, e isso foi somando ao longo do tempo. Deus, depois de me dar essa clareza, essa gratidão, porque tem uma frase muito conhecida pelos irmãos que diz que quando a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor. Eu gosto de dizer que eu fui pela gratidão, pois o que estava acontecendo em minha vida era realmente um privilégio. E assim eu fui me enchendo do Espírito Santo. Eu tive muitas orações respondidas por Deus, coisas que foram ficando cotidianas. Eu fui vivendo aquele processo de uma forma intensa. Em muitos momentos criticavam, a minha família às vezes não entendia, mas aceitavam aquela nova situação na minha vida. E eu tive diante de mim uma situação muito clara, onde só eu mesmo poderia evitar com que eu desfrutasse daquilo. Então eu entendi que Deus colocou em minhas mãos uma semente, que Ele estava me ensinando a semear, e com isso eu já fui logo desfrutando dos frutos daquilo. Aleluia, Jesus. Foi onde a realidade da minha vida mudou. Eu comecei a semear na minha vida só o que fazia sentido. Eu comecei a descartar da minha vida tudo aquilo que não fazia sentido. Eu joguei na balança. Eu simplesmente estava aprendendo, junto com a palavra de Deus, a distinguir o certo do errado. Simples assim. Porque quem está lá fora não consegue ver. É como eu digo, tem uma prisão, tem uma escama nos olhos, tem alguma coisa que impede. E a gente fala. Por muitos momentos, alguns irmãos da igreja tentaram me alertar, tentaram abrir meus olhos, por eu ser uma pessoa influente desse mundo pecaminoso. E eu dizia assim: pô, que crente chato. E eu, semana passada, estava na casa de meu irmão Alex, e eu insisti intensamente para que ele viesse para cá. Digo: meu irmão, vamos comigo, me acompanhe, eu quero você lá. Então eu me vi por uma hora naquela insistência, e eu me lembrei desse irmão que eu disse que era chato. Então eu entendi perfeitamente, porque isso é tão bom, é tão maravilhoso. Aleluia! Que a gente fica explodindo, querendo que aquela pessoa que você ama também viva o mesmo. É uma coisa incrível. E diante de tudo isso, diante de toda essa minha vida, essa minha trajetória, eu comecei a semear por 6 meses
com sabedoria. Uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Buscar sabedoria, buscar conhecimento. Nós homens que não tem a Bíblia ou a palavra de Deus como uma fundação de seu conhecimento, a gente acredita em crenças que nós mesmos criamos. Crenças limitantes que te bloqueiam a todo tempo e que te impedem de ver o óbvio. E depois de 6 meses trabalhando em cima da palavra de Deus, trabalhando em cima dessa minha transformação, evitando ambientes, renunciando muitas coisas, eu desfrutei em 6 meses de resultados incríveis. Gente, eu vivi uma crise financeira que destruiu todas as áreas da minha vida. E em 6 anos eu lutei contra essa crise. E em 6 anos eu não vi uma saída. E diante de semeaduras sábias, eu consegui vencer ela em 6 meses. É onde eu digo que é o momento que a fé se torna fato. E contra fatos, a gente não questiona. O fato é a prova viva de que aquilo é real. Não é só imaginação. Então, eu vivi esse processo. Eu estou na Igreja Assembleia de Deus há pouco menos de 3 meses. Mas eu venho vivendo isso há 1 ano e meio. E eu trabalhei em cima de todos os detalhes para me preparar para esse momento. Pois qual o sentido de um homem que não merecia, que não buscava, estar vivendo isso? Eu estou aqui superando minha vergonha, minha timidez, minha insegurança, porque eu sei que isso me impede de viver o verdadeiro propósito de Cristo. Isso, em muitos momentos, é uma barreira para muitos irmãos. Estar aqui em cima de um palco com o microfone na mão, botando adiante de tantas pessoas as experiências de vida ou a palavra de Deus. Isso, para muitos, é um desafio gritante, como para mim é. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui no intuito até de talvez incentivar aqueles que não têm a coragem, que não têm a disposição de enfrentar seus medos. Pois não faz sentido. Foi uma das coisas que eu resolvi descartar na minha vida. Pois não faz sentido. Então, diante de tudo isso, eu entendi, como a irmã me falou, que ela escutou de um pastor também, que a decisão de ser cristão, a decisão de servir ao Senhor, ela é simplesmente uma decisão inteligente. Eu saí de um lugar que eu nunca conseguiria sair se não fosse do lado dele. E diante de tudo isso, eu quero dizer a vocês que ainda não viveram essa experiência, quero dizer a vocês que ainda não deram essa oportunidade a Deus, porque Ele bate na sua porta, mas quem tem que abrir é você. E se você não tiver a iniciativa de abrir a porta, de viver, de renunciar ao mundo, o que não é de Deus, você nunca vai viver o extraordinário. Pois o extraordinário a gente só vive ao lado dele. Aleluia. Eu posso dizer que renunciei 95% da minha vida. E essa renúncia, ela é o mais difícil para muitos. Mas quando você está vivendo uma experiência em Cristo, tudo aquilo deixa de fazer sentido. Simples assim. Não é um sacrifício. Esse som, para mim, foi uma conquista. Eu lutei e construí. Eu sonhava ter um som desse. Mas hoje, ele ficou sem sentido na minha vida. Eu não estou vendendo ele porque eu estou pressionado, porque eu estou me equivocando. É simplesmente porque não faz mais sentido. Hoje eu posso dizer que encontrei meu propósito em Cristo. Eu posso dizer que eu encontrei minha identidade em Cristo. Aleluia. E isso me provoca uma gratidão absurda. Tudo que eu fizer diante dele, para ele é pouco, diante de tudo que ele fez pela minha vida.
E eu quero pedir muito àqueles que ainda não viveram isso. Por favor, vivam intensamente, pois não há nada igual. Amém? Glória a Deus. Eu creio em nome de Jesus que o Thomas não vai ser, ele já é Aleluia. um arauto de Deus nessa terra. Aleluia. Que a mensagem aqui foi forte, foi de Deus, de um coração de fato e de verdade convertido a Cristo. Glória a Deus. Quem pode dar aleluia? Aleluia. Meus irmãos, nosso pastor Valdemar está conosco.